Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 18 de novembro do ano 2004. Igualdade. Pai Santo, prefiro ser abandonado do que esquecer do Senhor. Prefiro ser caluniado do que deixar de ouvir o seu chamado. Pai Santo, se sou pouco perdoado pelos sacerdotes, por eles peço perdão. Se eles não quiserem me aceitar mais dentro de vossa igreja, mas eu os aceito como irmãos. Pai Santo. A igualdade, irmão, é um direito deixado por Deus, Javé, o Pai de todos, mas nem todos aceitam ter ele através de um homem, como foi com todos os profetas. Esses não sabem o que dizem e nem podem saber, porque em suas seitas eles põem um que pensam ser um mandante, um enviado maior do que Jesus. Com os filhotes de pássaros, junto com eles, vem um de outro tipo de ave, que se chama chupim. Pássaros esses que não querem fazer seus ninhos. Então, põem seus ovos nos ninhos dos outros que trabalham para pôr seus filhotes no mundo. Assim é o que esses tipos de gente que não aceitam Jesus como o único rei. Querem se misturar junto com os cristãos para confundirem a cabeça de muitos, e outros só vêm aceitando Jesus, mas não Maria, sua mãe. E o restante deles já se comprometeu com um tipo de máfia que vem escandalizando totalmente a igreja de Pedro. Querem, por força, derrubá-la, prometendo riqueza a todos os que vierem a rejeitar Jesus sacramentado. Irmãos queridos, nós sofremos muito em nosso tempo aqui na terra, mas depois recebemos a coroa que a nós foi dada, e hoje estamos vendo em nossa frente o único rei, com seu cajado na mão, pronto para lançá-lo sobre todos esses que vêm lhe desonrando. São os injustos que não sabem nem agradecer o que comem, muito menos a vida que têm. Igualdade com essas pessoas é apenas enquanto nosso mestre não der um basta. Mas o momento vem se aproximando. Daí então se acabarão todas essas seitas. Ficarão só os verdadeiros cristãos, como nós já somos dele aqui no céu. Em breve, muito em breve, todos que vêm honrando Jesus sacramentado serão chamados de filhos da luz. É um momento difícil da maioria vir a crer no que estamos falando através deste profeta, por motivo de ser um pequeno instrumento. Mas para uma orquestra sem o violino, que é pequeno na estrutura, não deixa de dar um som dos mais perfeitos quando um deles sabe executá-lo. Assim é com este pequeno homem nas mãos de Jesus, no qual ele põe toda essa escrita. E a nós que estamos junto com ele aqui no céu, vem dando-nos o direito de falar com este pequeno varão. Talvez me perguntes, por que tantos nomes a uma só pessoa? Uma hora é varão, outra hora é um instrumento, outra vez é um dos maiores profetas. A resposta está no livro da sabedoria. Nós apenas cumprimos o que Jesus nos permite. Nem vós, homens de pouca fé, jamais conhecereis quem é este pequeno varão na frente de Jesus. Por achares que estudaste tanto, este não merecia vir tomar a frente de vocês, que são orgulhosos e mesquinhos, que querem ter um mundo só para vocês. São Malaquias. Vejam, todos vocês, essa mensagem é de 2004, igualdade, que é o que era o plano de Jesus, né? Igualdade para todos. Mas o ser humano não aceita de jeito nenhum. Principalmente, como São Malaquias fala aqui, né? Os estudados, né? Que se acham superiores, empinam o nariz e se acham melhor que qualquer pessoa. Esquecendo eles, né? Esquecendo-se que quem escolhe é Deus.
Deus é o Pai de todos, Ele é o único Rei. Então, está correndo novamente aí via internet um sacerdote, né, atacando o profeta, mentindo, né, falando mentiras. Em primeiro lugar, é mentiroso e manipulador, né, porque ele está falando bastante mentira ali. Como sempre, né, eles atacam mentindo. Mas são invejosos, né, a gente vê que é uma inveja, porque não consegue fazer aquilo que o profeta fez. Então a inveja mata, né? Jesus fala na mensagem, a inveja mata. Então é só procurar, a gente não estou aqui para atacar ninguém também, mas é só procurar a gente lembrar vocês, né, que não deem ouvido a essas conversas contrárias, né? Porque, querendo ou não, o inimigo devagarzinho vai fazendo a gente ficar com raiva, vai fazendo a gente retrucar, né, atacar também, ou discutir, e é isso que o bicho quer. Então deixe ele no esquecimento. Apenas lembrem do que o profeta fez aqui na terra, né? O trabalho dele. Olha o legado que ele deixou, a obra que ele deixou, o tamanho que é essa obra, né, dos fiéis. Nessa mensagem, São Malaquias fala, terão direito de ser chamados filhos da luz. E quantas mensagens Jesus fala, né? Os filhos da luz, filhos da luz. Então, nós precisamos fazer por merecer também. Daí, quando acontece um caso desse, a gente procurar defender o profeta, não está errado, né? Não está errado porque eles estão mentindo lá. Um pouco é despeito, a gente vê que é, porque no assunto ele fala, né? Agora os seguidores de lá estão entrando aqui na igreja de véu. Então, é uma inveja, né? Porque veja que poder que tem Deus, né? Através, como fala aqui, de um pequeno instrumento. Vai tocar nas pessoas, as pessoas procuram enfrentar quem se acha que está com a lei, né? Lá eles dizem que nós não somos católicos. Ainda bem que ele faz essa propaganda, né? Católico, apostólico, romano. Nós não somos mesmo. Somos conservadores, né? Por quê? Porque a própria igreja, podem observar, gente, olhem lá do começo como é que foi o andamento. Quando Jesus suscitou o profeta, ele vinha mostrando os erros da igreja, mas não tirou ele da igreja. Né? Ele vinha falando. Jesus manda vir para Taquaras, construir uma igreja católica, apostólica, romana, é ali, que o profeta construiu, junto com a ajuda de alguns aqui dos moradores e nós, os filhos. O que o padre fez? Não foi lá procurar saber se as mensagens eram verdadeiras, se o profeta era verdadeiro, não. Foi lá chamar ele de louco, mas depois da igreja pronta. Por que não fez isso quando ele começou? Não quero. Por que não disse que a igreja então não é deles, né? Devolve para o profeta então. Que foi o louco que fez, né? Mas então a própria igreja bota os fiéis para correr. Como aconteceu nos antepassados todos, né? Todos os santos que procuraram servir a Deus eram taxados de loucos. São Francisco, quando foi chamado, o que aconteceu? Teve que construir outra igrejinha, porque o próprio bispo proibiu ele, atacou ele, né? E assim então é o nosso profeta. Mas a gente tem que procurar lembrar vocês todos que isso vai acontecer até a vinda de Jesus. Então não se deem por vencidos, né? Por convencidos na conversa de padres ou bispo que venham nos atacar. Eles são manipuladores, sim. Lá ele está falando de várias besteiras lá, né? Até que o padre que está aqui é um padre rejeitado pela igreja, né? Um padre afastado. Um padre de 25 anos procurando fazer a verdade, para eles também não tem mais valor, né? Como o próprio bispo dele não teve, né? Preferiu abandoná-lo, preferiu que ele então, com a própria doença, então que partisse do mundo, né? Porque tirou os direitos que ele tinha. Quando nós procuramos, olha só a falta de caridade que existe nessas pessoas. Quando nós procuramos acolher o padre, buscar os direitos dele, né? Que tinha lá o plano de saúde, o bispo não cancelou. E nós pedimos, não, dá para nós, só para ele não perder, né, os direitos dele, dá para nós que nós continuamos pagando. Não, foi cancelado. Isso é caridade? Temos que seguir, então, bispos e padres dessa forma? Então, esses tipos de padres, eles estão perdendo, né? Quando que a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ele diz lá, né, tem os sucessores, é uma sucessão, é um caminho, mas de sucessão do quê? De erros em cima de erros. O Santo Papa que lá está, ele diz, né? É um Santo Papa. Aí fala da imagem que nós temos aqui do nosso Santo Profeta. Dá para comparar o nosso Profeta, o nosso Papa com aquele Papa?
Para nós que conseguimos, né, entender dessa forma, não tem comparação, né? Aquele que lá está denegrindo a imagem da igreja, está mudando totalmente a igreja. Se é uma sucessão, como é que ele pode mudar? Né? Se é uma tradição da igreja. Vamos voltar um pouquinho atrás. Ele fala ali que o profeta, aqui, né? Isso aqui é uma seita. Está denegrindo a imagem da igreja, está denegrindo a imagem dos padres, está pondo em xeque os padres e bispos. Jesus está falando dos falsos. Tem padre bom, tem bispo bom. Então aquele que é falso vai sentir na carne, né? Porque Deus está tocando no calo. Mas vamos voltar, ele fala em tradição, fala em sucessão, vamos voltar um pouquinho atrás. Ele fala que a igreja é milenar, né? Não vamos nem voltar a 1000 anos atrás, há 200 anos. Entraria alguém na igreja sem véu? É sucessão, né? É tradição. Será que ninguém poderia dobrar o joelho na frente do Santíssimo? Há 200 anos, não vamos falar em 1000 anos. Será que o altar não estava, o sacrário não estava no altar? Será que existia algum padre que proibia alguém de dobrar o joelho na frente do Santíssimo? Então vocês, que você deve estar me ouvindo, né? Infelizmente é assim, eles nos atacam, mas eles assistem, sabe tudo da nossa história aqui. Então você que está me ouvindo, você é o falso, não o nosso profeta. O nosso profeta agiu com dignidade, por isso que incomodou muito vocês, porque ele era honesto, verdadeiro, ele não mentiu, ele não manipulou ninguém. Por ser verdadeiro e honesto, fizeram o que fizeram, né? O padre veio aqui e disse que ele era um louco, mas depois a igreja está pronta. Então vocês afastam os fiéis, os verdadeiros filhos da luz. E aqui São Malaquias fala, né? Não é São Malaquias, é outro aqui, peraí. É Jesus. Ele diz assim, ó: é isso que vem ocorrendo com a maioria dos sacerdotes e bispos. Tem medo da verdade, mas não tem medo do castigo que poderá vir. A inteligência dos homens vem me causando muita tristeza, por não reconhecerem que são os que mais me aborrecem. Por isso é que uso dos meus pequeninos para continuar tudo o que tenho a dizer, antes que chegue a minha hora. Então Deus usa mesmo as pessoas simples, porque Ele pode agir. E vocês que são estudados querem manipular o que Deus faz, como vocês fazem até hoje, né? Manipulando os fiéis, mudando. A igreja é milenar. Mas como pode? Nós não somos católicos, nós não somos filhos da luz, como você diz, né? E um centro de Umbanda é, e vocês botam lá dentro da igreja, lá na Aparecida do Norte, a igreja daquele tamanho, carnaval lá dentro. Quantas seitas entraram lá dentro e vocês aplaudindo, dançando junto no altar? Isso é milenar? Então vocês são os falsos, vocês são os traidores que Jesus fala, e vocês vão ter que prestar conta. Hoje vocês dizem, né? Ele partiu, mas os filhos estão lá, dizem, está continuando. Graças a Deus que os filhos estão aqui continuando essa obra. Uma obra que foi Deus que levantou. E vocês não conseguem enxergar por quê? Pela soberba. Vocês são orgulhosos e soberbos e manipuladores da palavra de Deus. É o que vocês são. Então, a todos nós que acompanhamos a palavra viva de Deus, a todos nós, filhos da luz, que aceitamos as mensagens que Jesus nos passou através do profeta, sejamos todos com os olhos abertos, porque eles vão vir nos atacando dessa forma, mostrando e falando mentiras, né? Mentiras. Quando acusa o profeta de alcoólatra, né? Diz que o que ele recebeu foi depois de uma bebedeira, mentindo, né? Mentindo, é porque nada disso aconteceu. Quem crucificou Jesus foi vocês também, né? Os sacerdotes, os traidores. Aquele que não é traidor não precisa ficar ofendido, né? Como é o nosso sacerdote aqui, ó. Ele não se ofende com nada que está na mensagem, ele aceita. Por quê? Porque ele é humilde. Aí, por ser humilde e por aceitar a verdade, foi afastado também, porque vocês não querem aceitar. Então nós todos estejamos firmes nessa palavra de Deus, porque vai vir mais ataques e mais ataques. Eu só estou falando aqui, muitos depois dizem para mim, não precisava falar, Zeca, mas é porque eu sei que ele está ouvindo também. É para ele ouvir que os filhos não estão aqui dormindo e que o pai não é isso que vocês estão falando. Quando Deus chamou, se vocês estão pensando dessa forma, né, que ele falou a verdade, por isso que vocês querem acusá-lo. Ele diz lá na história dele, né, após ter tomado um cunhaque, se você se fica embriagado com um cunhaque, não tem culpa, mas era
era a profissão dele, músico. E ali Jesus chamou. Mas então, dos santos que Jesus chamou, para vocês não tem valor nenhum, né? Todos, ou uma boa parte, tinha caminhos errados, né? Se formos falar de São Paulo, então, para vocês, o que é esses santos, né? Vocês não aceitam nenhum, então. Na verdade, vocês não aceitam vocês mesmos. Vocês estudaram para ser um sacerdote, mas não querem cumprir com a sua missão. Quando que um sacerdote, quando que um profissional na sua categoria não faz o seu trabalho, aquilo que se comprometeu, o que o patrão faz? Tira-o. E assim Jesus está fazendo. Vocês se comprometeram a ser sacerdotes e não querem, Jesus vem afastando. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.